pessoal, como é que vocês estão? Mais um podcast Mundo Empresarial começando agora, saindo do forno para você acompanhar com a gente. Tô super ansiosa, hoje vai ser um bate-papo muito bacana. Aliás, todos os bate-papos são muito agradáveis, são sempre grandes empresas que a gente vem conhecendo aqui ao longo do podcast, nas reportagens também, porque você já deve saber, né? Se você já é inscrito no canal, como eu espero que você seja, você já ativou o sininho das notificações, então você já deve saber que nós temos um encontro marcado aos domingos na Rede TV, para todo o Brasil, e também na VTV SBT com o programa Mundo Empresarial, onde a gente passa reportagens aí contando a trajetória de muitas empresas, de muitos empreendedores de sucesso, que vale a pena você conferir cada um deles, de diversos segmentos, e é muito interessante. A gente já tem esse trabalho já há 10 anos e, óbvio, né, queria muito agradecer aos mais de 140 mil inscritos no nosso canal, que vem acompanhando também os nossos podcasts, que vem acompanhando a nossa trajetória aqui do mundo empresarial. É sempre muito bacana contar a trajetória de todos vocês, então muito obrigada pela confiança de todos vocês empreendedores e do nosso público maravilhoso que acompanha o nosso conteúdo de pertinho, tá? Muito obrigada mesmo. E esse podcast aqui tem sempre aquele sabor especial. Por quê? Porque tem a Croissant e Companhia, gente. São referência em salgados e doces, tá? Eles são deliciosos e práticos, então se você busca qualidade e sabor, como eu sei que você busca, você precisa conhecer os produtos da Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, ou seja, tem uma pertinho aí de você, eu não tenho dúvidas, tá? E você pode conhecer os clássicos croissants, as coxinhas, os salgados integrais para você que é fit, que tá de dieta, que não pode sair daquela restrição alimentar, tem para você também. E tem aquele mini churros que, ó, dá água na boca só de lembrar daquele cheirinho de canela com açúcar, aquele doce de leite maravilhoso, quentinho, saindo do air fryer. Vocês não estão entendendo a delícia que é isso. O preparo é simples e rápido, como eu já falei. É só você aquecer e saborear. Não tem segredo. Então, não perde tempo, tá? Procure pela loja de fábrica mais próxima de você ou conheça mais também acessando o site que está aqui na tela para você acompanhar. Saiba como você pode levar essa experiência maravilhosa para você, para o seu evento, para sua família e se tornar também, quem sabe, um revendedor, começando a empreender com a Croissant e Companhia, é garantia de sucesso, isso eu posso apostar. Croissant e Companhia, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial. Croissant e Companhia, o salgado genial. Agora sim, no programa de hoje, no episódio de hoje, a gente vai conhecer os fundadores da Inspira, uma empresa brasileira que atua na transformação de empresas por meio do desenvolvimento humano e organizacional. A gente está falando de uma consultoria completa. Aqui comigo hoje, Rubens, Edilson e Thaís. Mas depois a gente vai conversar também com a Luna, que daqui a pouco vai vir pra cá. Maravilhosa, está aqui nos bastidores conosco também. E a gente também tem o Luiz Aniceto, né? Que é um outro sócio fundador que não está aqui conosco, mas faz parte aí como sócios fundadores da empresa. Então, muito obrigada. Ele tá lá em Brasília, né? Exato. A gente falou com ele no dia que a gente foi gravar a reportagem, inclusive lá em São Paulo. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês fizeram uma boa viagem? Foi tranquilo? Ótima, tranquila. A estrada estava ótima. A gente tá aqui, você percebeu, né? Todo mundo elegante, com blazer, né? Todo mundo bem, assim, com aquele friozinho, né? A gente tava preparado aí para essa frente fria que chegou na nossa região. E aí, todo mundo muito elegante. Muito obrigada pela presença de vocês. A Thaís aqui do meu lado. Enfim, tô super ansiosa. Eu já conheço um pouco da trajetória de vocês. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, a Inspira antes, eu que assinei a reportagem deles. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais também desse trabalho incrível que eles fazem, tem a reportagem aqui no nosso canal do YouTube. É só acessar, colocar a Inspira que você vai encontrar a reportagem lá que tá fantástica, tá? E, então, pra mim é um prazerzaço conversar mais um pouco com vocês e entender um pouco mais do que vocês fazem. Porque na reportagem a gente tem aqueles 2 minutinhos ali, né? Apenas, mas aqui a gente tem um bate-papo completo. Mais de 1 hora que a gente pode entender um pouco mais do business de vocês. Então, acho que nada melhor do que a gente começar perguntando um pouco mais, entendendo um pouco mais como vocês chegaram até aqui. Porque ninguém começa empreendendo do nada, né? Então, que eu saiba, né, pelo que eu me recordo, vamos ver se eu não tô tão ruim de memória assim, foi o Rubens que deu o start, né, na Inspira. Então, Rubens, conta um pouquinho como você chegou até aqui, por que você decidiu empreender dentro desse segmento de consultoria completa aí para as empresas, para times organizacionais. Como foi a sua trajetória antes de empreender, aliás? Então, bom, eu tenho uma trajetória longa já
como executivo, trabalhei anos aí em bancos de investimento, depois empreendi um período, voltei a ser executivo de organizações, fui diretor da parte financeira de empresas da área de telecomunicações e pude viver os dramas. Tem o lado bom, tem o lado luz e o lado sombra de ser executivo, né? E pude vivenciar esses dois lados e vi como muitas das dores que eu senti como executivo, eu via que não era só eu, que as outras pessoas também nas posições mais altas das empresas estavam sob grande pressão, sob um desafio permanente de entrega de resultados, uma competição louca que existe no mundo, né? Então, tinha em qualquer lugar do mundo ainda, né? Em qualquer lugar do mundo, não tem cada vez mais. Né? Então, foi a partir de vendo essas questões que eu comecei a observar que havia necessidade de a gente poder formatar serviços para levar para as organizações. Então, esse é a gênese desse processo todo. Tá? Eu trabalhei 3 anos fazendo Executive Search, onde conheci uma das sócias, que é a Thaís. E é interessante, nessa posição específica, fazendo Executive Search, é que foi mais forte ainda perceber que presidentes de empresa, quanto mais alta era a posição, maior era a pressão, maior era a solidão. Né? Solidão? A solidão, né? Inerente, quanto mais poder você tem, maior é a solidão que você tem. É um pacote. É um pacote, né? Então, a partir dessa perspectiva, ficou muito evidente essa necessidade de levar soluções que pudessem contemplar, pudessem atender essas pessoas. Entendi. E aí, vocês se conheceram em que momento especificamente, Thaís? Como que foi para você também esse processo e como que vocês decidiram startar esse projeto? Foi engraçado porque eu encontrei com o Rubens, por acaso, no shopping. E o Rubens fala, Thaís, nada é por acaso. E é verdade, porque acho que era o momento que eu também estava buscando alguma coisa diferente. E era exatamente o momento que ele já estava estruturando uma nova consultoria. Conheci o Edilson logo em seguida, a Luna, fizemos algumas reuniões. E eu fiquei encantada com todos eles, né? E eu falei, então, vamos abraçar esse projeto juntos. E tinha uma conexão muito forte sinergia, com relação a propósito, né? O objetivo de realmente buscar desenvolver os clientes, os líderes. Então, foi excelente. Assim, não é fácil empreender. A gente sabe que é bem desafiador. Ainda mais, né, dentro desse segmento que vocês atuam, né? Que vocês decidiram startar esse projeto, não é fácil. A gente sabe que você lidar com pessoas acaba sendo, acho que, o maior desafio de todos, né? Ainda mais dentro de grandes corporações, que às vezes cada uma tem já as suas manias, as suas regras, né? As suas licenças ali. Então, é bem, assim, delicado, né? O processo. Mas eu acredito que vocês tiram isso de letra, né? Acho que o processo, né? Eu gosto de dizer assim, né? Não peça caminhos fáceis, peça pernas fortes. Boa! Né? Então, já ficou o primeiro insight do episódio, né? Já todo mundo já anota aí, porque esse é um insight valioso, inclusive. Então, ou seja, qualquer ramo que você vai atuar, se tiver muito mole, tá estranho, né? É verdade. Porque os mercados, o ser humano atua há muito tempo em múltiplos aspectos. Sim. Tá? Então, a gente viu e buscou desenvolver algo que fosse verdadeiro para nós e que a gente sentisse que tivesse necessidade efetiva por parte dos clientes. Tá? Então, é um mercado competitivo, sim, tá? Mas a gente tem tido, graças a Deus, a possibilidade de atender a grandes clientes, fazendo trabalhos bastante diferenciados. Muito interessante. E você, Edilson, conta um pouquinho assim da sua trajetória, como que foi para você chegar aqui? Eu estava engraçado, né? Quando estava ouvindo a Thaís, ouvindo o Rubens, né? Assim, a Spire é jovem, né? É uma consultoria que tem 2 anos e meio. Mas nós temos uma história longa, né? Então, o nascimento da Spire, ela tem uma gestação muito longa, né? Eu saí do mundo organizacional com 27 anos, né? Então, eu saí muito novo, muito jovenzinho, a convite de uma ex-gestora que eu tinha para a gente abrir uma consultoria pequena, que a gente era especialista e tal. E a partir daí, assim, eu tive carreira acadêmica, comecei a ser professor de pós-graduação em recursos humanos com 25 anos de idade, né? Novo demais. E eu fui supervisor de estágio do curso de psicologia, né?
né? Isso durante 19 anos. E em paralelo esse trabalho com consultoria. Então assim, eu e o Rubens, a gente se conhece, deve fazer uns 17 anos, mais ou menos. Então a gente foi sócio numa outra consultoria, né? Uma consultoria grande, né? Éramos 30 sócios. A Luna também era a nossa sócia. Então a gente gestou essa ideia, né? Já veio construindo-se lá atrás, né? Há muito tempo, muito tempo. Porque assim, tinha da nossa parte, mesmo dentro dessa grande consultoria, uma perspectiva autoral, né? Então a gente desenvolvia projetos, né? O Rubens, né, daqui a pouco ele pode até falar disso com mais profundidade, ele é autor de 2 livros. Então tem várias coisas, vários conceitos, né, que a gente foi construindo, inclusive juntos nos clientes. É uma coisa viva, né? O cliente tem uma questão e a gente desenvolve um trabalho dentro dele e a partir disso a gente traz conceito, cria coisas, né? Então, né, esse é um nascimento, né, esperado. Acho que sonhado e aguardado, talvez. É gestação de elefante, né? Aquela coisa longa. Verdade. Boa. E a Inspira nasce grande, né? Porque nasce com uma história, com muita história para contar, com grandes clientes que a gente atende, né? E é muita alegria, porque quando eu estava ouvindo a Thaís, assim, existe uma admiração cruzada entre a gente, né? Ou seja, cada um com o seu brilho, cada um com a sua história. Dá pra notar isso. Deu pra notar no dia que eu tive a oportunidade de conhecer vocês lá na empresa. E aqui também dá pra perceber o quanto vocês se respeitam e o quanto cada um realmente é muito especialista naquilo que faz, né? Cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua trajetória. E é muito legal, acho que somar forças nesse momento, né? Então, dá pra perceber a sintonia que vocês têm. E isso eu acho que é muito valioso. E raro de se encontrar também hoje em dia, né? Porque por mais que os interesses sejam incomuns, a convivência ali no dia a dia, né? A divisão de pautas, né? O que cada um realmente vai fazer, o respeito que existe, isso não é para todo mundo, né? A gente sabe que ter uma sociedade hoje em dia também é desafiador. A gente às vezes passa mais tempo com os nossos sócios, mais tempo com o trabalho, né? No trabalho, desenvolvendo projetos, atendendo aos clientes do que com a nossa própria família. Então, para vocês construírem tudo isso, né, já é um sinal de que tem muita coisa já dando certo desde, acho que a gestação, que nem você comentou, né, Edilson? Muito interessante. Mas uma coisa que eu queria abordar, que eu acho que é bom a gente deixar registrado aqui, por que Inspira? O que aconteceu aí? Por que esse nome tão diferente? Qual que é o objetivo? Assim, o que significa Inspira, Rubens? Então, primeiro assim, quando a gente estava observando o mundo organizacional, vendo as questões, você vê que tem muita dor, né? Não é fácil, é árdua a vida de quem tá empreendendo, né? E a gente estava, quando fomos formatar a sociedade, e procurando assim, qual é o nosso propósito? Como é que a gente ajuda essas empresas a lidarem com seus perrengues, né? Com as suas dificuldades, com o seu dia a dia, né? E a gente tem uma perspectiva que a gente queria tirar desse lugar comum, tirar desse dia a dia, ajudar as pessoas a terem visões ampliadas sobre o que elas fazem, né? Então tem uma questão a ver com uma espiral para poder ajudar a ter uma perspectiva ampliada, uma visão também espiritual, no sentido não religioso, mas uma forma não sair do mundo concreto para ter uma perspectiva mais abrangente. Sair da caixinha, né? Sair da caixinha para ter uma visão mais ampla. E aí estávamos nessa busca. E aí apareceu esse nome, né? Eu até sonhei a respeito desse tema, né? E tem uma flor chamada Espíria, que é uma flor muito linda, né? E essa flor, ela era usada desde a antiguidade, desde os celtas já usavam como uma forma de cura, como uma forma de aliviar as dores. Que legal. Então, o nome Inspira vem dessa conexão, né, dessa busca de algo, né, que pudesse trazer essa qualidade interior, que pudesse trazer acalmar as dores e, ao mesmo tempo, ajudar a potencializar os nossos clientes. Então, ressignificar muita coisa também, né? Com certeza. Acho que esse talvez seja um grande foco, assim. Não, eu ia só complementar que o Rubens esteve, inclusive, na Itália recentemente, e ele tirou algumas fotos na frente, né, da Inspira. É assim mesmo o nome dela, né? E é super interessante mesmo, porque
quando a gente escolheu o nome, todo mundo ficou super feliz, estava aquela luta para escolher, porque não é fácil escolher o nome da consultoria. Pensamos em vários nomes. E aí, quando nós chegamos nesse nome, todo mundo ficou feliz, porque tinha essa conexão grande com o objetivo, como ele falou, né? De ajudar os clientes e as organizações a terem ambientes saudáveis, ambientes sustentáveis. Então, tinha essa conexão muito forte. Tá aí na tela. Aí, tá na tela, para quem não conhece, né? Essa flor é realmente muito linda. Ela é utilizada por noivas, né, para fazer o buquê. O que tem mais um elemento simbólico é a questão da vinculação, né? Sim. A gente trabalha com estratégia, com realização, ajudando as empresas a realizar, a transformar essas propostas em realizações. Então, a gente está dentro do mundo hard, né? O mundo de competição, de pressão. E tem um componente que é de que maneira eu sustento os vínculos e as realizações para que essas pessoas, mesmo diante de tanta pressão, de tanta cobrança, de tanto foco em resultado, que eles consigam ter essa saúde, né? De conviver, de trocar e de manter a vinculação mesmo diante da dificuldade, né? Então, quando a gente, né, você olha o nosso propósito, né, que é conseguir que as empresas e as pessoas sejam o melhor que elas possam ser, né? Esse é um trabalho coletivo, né? A gente não consegue fazer nada, né, individual, sozinho, né? Então, mesmo que exista um dono, um capitalista que investiu, né, ele arrebanhou o sonho e o esforço de muita gente ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha dentro dessa polaridade, né? Qualidade de relação e entrega consistente de resultado, né? Então, a entrega consistente de resultado está no dia a dia. A qualidade de relação nem sempre é focado, nem sempre é cuidado, que ameaça o negócio. Com certeza, a longo prazo, principalmente. A entrega de resultado, caso não tiver essa vinculação, essa saúde, né? É verdade. E hoje, quais são, assim... Eu sei que cada consultoria, né, cada empresa, cada cliente tem as suas reais necessidades. Mas hoje, quais são os objetivos de vocês? Quais são os produtos que vocês oferecem para os clientes? Eu imagino, né, que dentro desse processo todo tem essa consultoria de vocês entenderem as dores, e para isso, às vezes, existem várias e várias reuniões de alinhamento, de expectativa, de realidade. Então, como que vocês lidam com esse processo, com cada cliente? E quais são os produtos hoje que vocês têm aí para oferecer para os clientes de vocês? Então, nós temos um arco de serviços para atender as necessidades das empresas. Então, assim, desde a parte da identificação e da seleção de executivos, tá, para posições elevadas das organizações, mas também, não basta você colocar para dentro. Como é que a gente ajuda essas pessoas a se desenvolverem dentro da organização? Estarem integradas ali, né? O primeiro passo é de integração, sim, né? Mas se desenvolverem, né, ao longo dessa jornada. Ao mesmo tempo, a gente também ajuda as organizações a se desenvolverem, porque muitas vezes isso não fica claro, né? Tem que desenvolver as pessoas, mas também a organização. A organização é uma entidade que também precisa ser desenvolvida. É um ser vivo, né? É um ser vivo a organização, né? Então, a gente atua no desenvolvimento das pessoas, tá? E também da organização em si. Tá? E a gente ajuda também os indivíduos, dentro das organizações, a pensar no seu pós-carreira, né? Na fase final de um profissional dentro de uma organização. A gente ajuda também nesses momentos importantes que a empresa está fazendo, né, algumas pessoas que ficaram anos numa organização, como é que a gente ajuda nesse processo de olhar novas perspectivas. De sair desse lugar e encarar um mundo diferente lá fora, né? Porque, realmente, quando a gente fala dessa parte de executivos, principalmente dependendo do cargo, né, que a pessoa ocupa dentro da empresa, na presidência, vice-presidência, diretoria, enfim, geralmente são pessoas que constroem carreira dentro das organizações. Não é uma regra, mas tem muitos casos, assim, de pessoas
pessoas que começam na empresa, né, como analista, por exemplo, e vai, né, crescendo, vai se especializando e vai subindo, vai, né, de cargo e chega nesse ponto, né? E são anos de dedicação, são anos ali dentro da empresa, são anos trabalhando ali dentro. E aí, quando chega esse ponto da pessoa, às vezes, ou questionar, né? Não é isso mais que eu quero alçar voo em outra área, ou quero trabalhar em outro ramo de negócio, enfim. Talvez os executivos ficam um pouco, não perdidos, né? Mas é sempre importante ter uma empresa ou uma consultoria que consiga ajudar ele nesse processo, porque anos, às vezes, trabalhando ali dentro, né? Foi o que você comentou, né, Rubens? Existe o lance da solidão também, né? Isso impacta bastante, né? Poucas pessoas pensam de forma mais estruturada, né, aquilo que virá. A gente tem muita uma fantasia de que o futuro vai ser uma continuidade do passado. Só que não. O futuro teima em ser diferente. Né? E ajudar a poder parar e refletir a respeito e a sair do modo automático para fazer que escolhas eu quero fazer é muito importante. Isso tanto do ponto de vista da empresa quanto do ponto de vista das pessoas. Né? Então, essa possibilidade de parar e repensar aquilo que pode vir a ser é de extrema importância, tanto de um lado do indivíduo como da organização. E aonde que a Thaís entra nesse ponto, principalmente nessa área onde você trabalha diretamente com esses executivos, Thaís? Como que funciona o seu trabalho, o seu desenvolvimento? Como que é essa assessoria que você, de certa forma, proporciona para essas pessoas dentro desses cargos, que são elevados e bem estruturados? Como que você passa essa tranquilidade, essa paz? Porque é isso que você faz, né? Na verdade, a gente atua com posições realmente estratégicas, né? Então, de diretoria, presidência, vice-presidência. E aí, quando a gente lida com posições assim, de C-level, são posições muito relevantes dentro da companhia, que a gente sabe que o profissional que for indicado, que for contratado, ele vai acabar influenciando muito fortemente todo esse pilar de poder dentro da empresa e, consequentemente, outros também. Então, para isso, a gente tem que, desde o início do entendimento da posição, ter uma capacidade de fazer algumas reflexões ou até ponderações e tal, junto com o cliente, porque às vezes o que ele traz é algo mais superficial, e como que você vai entender a fundo a cultura da empresa, perguntas mais sutis, né, questionamentos, às vezes perguntas que eles nem tinham refletido a respeito. E isso é super, super importante mesmo. Acho que essa etapa inicial é super importante para o entendimento total da necessidade. A partir do momento da necessidade, e aí tem vários exemplos, né? Mas aí, a partir do momento da necessidade do cliente, a gente faz todo um mapeamento no mercado, a gente aborda um número muito grande de profissionais. Aí também envolve uma estratégia. Que empresas vão ser abordadas? De que empresas a gente vai estar olhando esses profissionais? Tem que ser empresas com culturas similares ou com culturas para as quais a empresa quer chegar no futuro? Ou então, que competências técnicas são imprescindíveis? E as competências sutis e as comportamentais, né? Então, o livro do Rubens fala muito sobre os subtle skills, que é algo super importante em todas essas etapas, tanto para a gente avaliar o candidato, se ele vai conseguir atender às necessidades do cliente, mas para a gente também tentar compreender de uma forma mais profunda o que o cliente está buscando. Eu acho uma coisa importante, que a gente tem, na área em Executive Search, tem um compromisso muito claro, tanto com a empresa que está nos contratando, mas também com os profissionais que estão sendo abordados. Porque cada vez que você convida um profissional para participar de um processo, isso pode ter um impacto enorme na vida dele, né, ou dela, né, com relação ao que pode abrir de perspectivas. Então, a gente tem um zelo, tem uma preocupação muito legítima, muito verdadeira. E a Thaís, em particular, é reconhecidíssima por isso, por ter esse compromisso com o ser humano que está ali, para ver, de fato, essa empresa vai ser boa para o profissional também, porque pode ser boa, não basta ser boa para a empresa, tem que ser boa para ele também, né? Então, a gente procura ter esse olhar muito respeitoso e profundo e ter uma discussão mais aberta, muito transparente com relação aos desafios e como é que ele está lidando, como é que ele está preparado para aquilo. Porque a gente está falando de... Desculpa, assim, é só uma observação. A gente está falando que geralmente esses profissionais, eles têm... Todo mundo tem uma base familiar ali que é altamente impactada também. Claro. Né? Exato. Então, não é só apenas um trabalho. É a vida dessa pessoa que vai ser impactada de uma maneira
junto à família, junto às pessoas mais próximas ali. Então, é algo que a gente estava brincando, né, Rubens, que você joga uma pedrinha no lago, ela vai formando aquelas ondas. E a gente fala, é mais ou menos isso. Porque você coloca um executivo numa empresa, isso tem influência na organização, na família dele, né? Ele próprio, porque se ele se sentir mais feliz, mais realizado, ele vai ser mais criativo, ele vai ter uma postura mais adequada, vai trazer resultados melhores para a empresa, para a comunidade, para a família, enfim. Então, é muito bacana mesmo a gente poder contribuir com isso. Eu queria acrescentar uma coisa, né? A Thaís faz um trabalho brilhante, né? Ela tem uma experiência, uma carreira, assim, né, que me impressiona. E uma coisa que ela faz muito bem é esse trabalho de compreensão, de leitura de cenário. Porque, assim, não é só uma recolocação, não é tirar uma peça e colocar uma peça no lugar, né? Então, assim, a Thaís, ela age de uma forma extremamente estratégica, compreendendo para onde o negócio está indo, né? Qual é o desafio do negócio? E, a partir disso, tentar localizar não essa pessoa que vai substituir a pessoa que saiu, mas a pessoa que vai conseguir efetivamente levar a empresa para onde a empresa precisa ir. Para o patamar que ela precisa atingir, né? Então, e isso é muito interessante, porque ela não trabalha com target selection, né? Não é quem era a pessoa, quem é parecido com ela, vamos repor. Não. É um processo de análise bem profundo, né, de compreensão, né, da estratégia do negócio. E da persona, né? Também. E olhar para o mercado, ou seja, que tipo de pessoa faz isso e onde? Né? Então, que perfil? Quer seja psicológico, quer seja de histórico, quer seja de experiência acadêmica, né? Então, é um trabalho extremamente sob medida, né? É um trabalho profundo, delicado, né? Extremamente minucioso. E depois tem todo um trabalho de acompanhamento que ela faz pós-entrada dessa pessoa. Então, ela faz alinhamentos contínuos com a pessoa e com o CEO, muitas vezes com conselho. Né, com conselho, né? A gente está falando, Thaís, mas tem todo um apoio de equipe e de tecnologia também para permitir que ela possa... que a Thaís representa... Ela representa isso, né? Essa estrutura. Entendi. Mas então essa divisão nossa, Executive Search, que ela é sobre a responsabilidade dela. Exatamente. Mas é muito interessante isso, porque dá para perceber que mesmo a Thaís sendo a responsável, né, assim, por esse braço dentro da Inspíria, vocês têm um alinhamento muito interessante. E como vocês alinham esse propósito de uma forma muito exemplar, então acho que fica mais fácil, né, para todo mundo ter autonomia em cada área, né, e ao mesmo tempo a confiança que cada um tem no outro, né, dentro da sociedade. Eu acho que isso faz realmente toda a diferença. Mas, Thaís, você tem algum exemplo que você gostaria de compartilhar com a gente? Como que funciona? Já que é um trabalho minucioso, qual que é o tempo que você teoricamente demanda para conseguir realizar todo esse processo com maestria? Eu sei que varia muito, obviamente, né? Cada empresa tem as suas necessidades, mas em média, você consegue ter uma noção, assim, consegue passar pra gente? Consigo. Em média, eu peço para o cliente pelo menos 3 semanas, são 15 dias úteis, né? Por quê? Porque a gente faz justamente esse trabalho de interpretar tudo que foi dito pelo cliente. Então, a gente elabora uma proposta bem detalhada, depois tem essa fase de definir quais vão ser as empresas que vão ser mapeadas, abordadas, a fase de abordagens por telefone com os candidatos, entrevistas cuidadosas, né? E depois preparação de relatórios e tal. Mas o que é interessante é que, assim, existe toda uma co-construção junto com o próprio cliente. Porque muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, o Rubens estava citando isso muito rapidamente, que as empresas hoje têm uma urgência em que as coisas aconteçam num ritmo muito acelerado. É o imediatismo que a gente está vivendo, na verdade. Então, eles querem o candidato para semana que vem. Consegue? Tudo bem, se eu identificar um candidato durante os próximos dias, eu poderia apresentar, mas eu falo para o cliente, vale a pena? E se eu fizer um trabalho mais cuidadoso, identificar outros profissionais, às vezes mais alinhados com o que você está buscando, não é melhor a gente esperar 2 semanas e a gente ter a pessoa certa para o lugar certo do que nessa correria? Ou então... hoje existe uma restrição orçamentária grande também. Então, muitas vezes eles chegam com uma demanda
que a gente consegue demonstrar para eles com exemplos práticos, mostrando o que tem no mercado. Porque as empresas muitas vezes têm uma necessidade, aspiram por um profissional que tem um setting de atributos, só que o budget, né, que está para aquela posição está abaixo, né, do que o mercado paga. Então, essa calibragem, né, que em termos de executive search a gente faz é essencial, porque assim, não tem como, né? Claro. O mercado, ele tem, as pessoas estão sendo, os bons talentos estão o tempo inteiro sendo disputados nas organizações. Tá? E tem parâmetros, né, que tem que ser levados em consideração. A empresa, muitas vezes, ela tem uma expectativa de pagar menos, mas ao mesmo tempo que eu até estava falando, né? A pressa de querer colocar alguém é complicado, porque a implicação de um alto executivo numa organização não é algo de curto prazo, tem uma repercussão longa. Então, é meio que ilusória, eu falei, é uma pressa ilusória. Então, esse cuidado de buscar alguém e que seja realmente entendido como o que eu vou estar pagando, né? Tanto por processo de executive search, mas para a empresa precisa compreender aquilo como investimento, não como despesa, né? Porque trazendo uma boa pessoa qualificada, ela vai dar um retorno muito maior, né, do que aquilo que está pagando para ela. Então, essa arte de encontrar no mercado essas pessoas e que a pessoa também enxergue na organização uma possibilidade dela alavancar a própria carreira. Ela vê ali um palco onde ela vai poder brilhar mais e poder, a partir dali, estar entregando maior valor, né? E por conta disso ter esse ganha-ganha. Exato. É meio complicado, porque isso é um cenário muito nacional, assim, digamos. A minha pergunta é, essa parte do salário, né? Do quanto aquele profissional realmente merece, né? Pelo trabalho que ele desenvolve. É uma coisa que a gente vem encarando aos poucos, assim, né? Cada vez mais as empresas querem pagar menos e querem, e de certa forma, exigem do profissional tem uma cobrança ali. Não, você precisa fazer isso, né? Cada vez mais diminuindo o quadro de colaboradores. Isso acaba acontecendo em diversas empresas, de diversos segmentos, em grandes corporações também, enfim. A gente vem observando isso. Como que vocês trabalham nessa parte, assim? Como que muda essa mentalidade? Porque é o que você falou, Rubens. Eu entendo que isso é um investimento. Mas, muitas vezes, tem pessoas, mentalidades de muitos empreendedores aqui, principalmente no Brasil, que encaram isso como um gasto. Um gasto a mais, não precisa, vamos cortar custo aqui, vamos cortar dali. E, às vezes, tira do lugar onde menos precisa tirar, né? Porque aquele profissional capacitado, mesmo tendo um salário um pouco acima daquilo que ele imagina pagar, vai ser uma excelente opção para conseguir trazer lucro, trazer outras rentabilidades para a empresa em outras esferas. Mas existe uma mentalidade que eu acho que precisa ser mudada, né? Eu queria só fazer um comentário do que você traz. Tem uma estruturação de base, né? A gente trabalha com empresas de 15 mil, 40 mil, 80 mil funcionários. A conta não fecha, né? Então, sei lá, a gente atende varejo. Varejo, para os cargos de chão de loja, né, ele só pode pagar aquilo, e você tem todo um desenho de estruturação e não tem muito como fugir. Os cargos que a Thaís trabalha são cargos muito altos e de muito valor agregado, né? E é óbvio que o investimento nesse sentido é muito maior, porque você investe mais nesse profissional e, obviamente, o impacto que ele pode trazer é muito grande. Mas comentando essa coisa de dinheiro, né? Imagine uma curva de Gauss, média de mercado, né? Então, eu estou pagando média de mercado, né? Se eu pago mais do que a média, eu vou perder dinheiro. Se eu pago menos do que a média, eu vou perder pessoas. E aí eu tenho que dizer para mim mesmo, de uma forma consciente, onde dói mais. Perder dinheiro ou perder profissionais, ou vou tentar calibrar isso milimetricamente para manter esse equilíbrio. E a Thaís fez um trabalho muito legal, né? Porque quando ela começa a fazer essa contratação, ela alimenta os contratantes com informações quentinhas de quanto aquele profissional está ganhando em vários segmentos. Então, aumenta essa awareness, né, dessa empresa a respeito de, puxa, estou pagando abaixo de mercado, não vou conseguir.
esse profissional qualificado, e se esse profissional aceitar ganhar muito menos, eu coloco em risco a continuidade dele no processo. Com certeza. Né? E deixa eu complementar, você trouxe um ponto também importante, que eu falo, o empresário brasileiro é um herói. Eu tenho assim, uma profunda admiração pelos empreendedores e pelo quem está nas posições altas das organizações como executivos, porque não é fácil. Né? Então, obviamente, a princípio, todo mundo quer pagar mais. Quer dizer, se eu pudesse, né, poderia pagar muito para poder ter ótimos profissionais. Mas o mundo é o mundo e o mercado é duro. Né? Então, ou seja, no mundo competitivo, eu preciso manter a minha empresa enxuta. Não tem jeito, eu preciso tê-la ágil, porque não adianta eu ser legal, bonzinho, né? E aí eu não consigo levar a empresa, né, a um patamar de performance que ela precisa ter. Né? Não é uma opção. Né? É uma necessidade. É uma necessidade, né, de manter as empresas altamente competitivas. Né? Então, assim, é só para poder entender, e é um dilema realmente. E muitas vezes, a questão é interessante, como no mundo que estamos fazendo uma mudança tecnológica tão grande, eu preciso ter pessoas que repensem a forma de fazer as coisas e não simplesmente façam como já vinham fazendo. Então, como é que eu consigo pensar a tecnologia, como é que eu reinvento? Tem uma expressão interessante que fala que essa transformação digital não é a continuidade dos trabalhos, é a reimaginação de como fazer negócios. Então eu preciso ter pessoas, e essas pessoas são muito valiosas, que elas pensam outras formas de fazer, né? Aumentando a rentabilidade do negócio, tornando a empresa mais competitiva, né? De modo que ela possa se desenvolver e atrair pessoas qualificadas. Né? Isso é muito interessante. E realmente faz todo sentido. Esse trabalho realmente da Thaís é muito minucioso, né? E tem alguma outra informação, Thaís, que você acha relevante trazer dentro de toda essa assessoria que você consegue dar para esses colaboradores? Eu acho que, no final, eu acabo contribuindo com o cliente em várias frentes, porque é esse ponto que o Edilson levantou, então, o mapeamento que é feito, acho que traz uma série de inputs super importantes para o cliente, para ele entender o que os concorrentes... Qual o escopo até de atribuições daquele cargo, né? Em cada uma das empresas, formação acadêmica, nível de remuneração, perspectivas e tudo mais. Então, ele acaba sendo alimentado de uma série de informações importantes de mercado. Tem casos que, às vezes, o cliente tem uma ideia de trazer um profissional mais completo e a gente sabe que no mercado não é aquilo que acontece. Teve um exemplo recente, a gente estava buscando um head de... o cliente queria um head de impostos e contabilidade, mas com empresas daquele porte, daquele tamanho, normalmente você não tem. Você tem um head só de tributos e um head só de contabilidade. Porque, por ser uma empresa muito grande... empresas pequenininhas você até encontra um gerente contábil e tributário, mas empresas tão grandes não. De capital aberto, né? Capital aberto e tal. Por causa da demanda também, né? Exato. E aí nós conseguimos mostrar isso para o cliente, então sim, ele entendeu e ele pediu então 2 executivos, 2 heads, um para cada uma dessas áreas. Mas a gente vai alimentando o cliente com informações de mercado. Mas é isso, acho que sempre são posições super importantes e que têm impacto muito grande nas empresas mesmo, como todo mundo comentou. Com certeza. A gente também tem outros assuntos para abordar sobre a pirâmide, né? Que vocês, de certa forma, também lidam. Exatamente qual que é o ponto principal que a empresa precisa se preocupar, como funciona essa assessoria que vocês conseguem... Sabe, acho que destrinchar tudo isso, né? Porque eu acho que esse é o principal objetivo. Às vezes as empresas, quando procuram uma empresa grandes organizações, quando procuram uma empresa de consultoria, é justamente para ou potencializar aquela empresa, ou até para resolver alguns BOs, né? Alguns problemas que fogem ali do controle, que eles perderam, entre aspas, a mão, vamos dizer assim. E quando a pessoa está bem envolvida nos problemas, fica difícil encontrar uma saída, né? No dia a dia ali do trabalho, dentro dos tributos, dentro de todas as cobranças que ali existem no dia a dia, vai ficando cada vez mais complicado, né? Assim, lidar com essas descobertas. Então, vocês acho que chegam justamente para de fora, né? Com toda a experiência de vocês, para conseguir mostrar um caminho, uma luz ou alguns caminhos, porque eu imagino que dentro de uma análise, né,
puramente fria, sem aquele vínculo emocional, vocês consigam encontrar alguns caminhos, algumas estratégias que para aquela empresa, para aquela corporação, talvez dê certo, né? Acho que é um pouco disso, não é, Rubens? A gente acredita, o profissional, o executivo ou o dono de uma empresa, né? Quando ele está dentro da organização, no dia a dia, ele está imerso naquela realidade, né? E que tem alguns aspectos legais, mas tem outros problemas, porque ele fica cego para outros aspectos, que quem está de fora observa tem mais coisas... facilidade, né, para enxergar. Que a pessoa, quando está dentro, a gente costuma dizer, né, que a gravidade é tão forte que joga tudo para o chão, inclusive a nossa consciência. Então, as pessoas no dia a dia, na pressão que está no dia a dia, né, elas vão ficando cada vez mais nesse mundo mais operacional, da fazeção, estão lá numa fazeção louca, né? A gente fala que eles ficam quase que afogados no dia a dia, né? E sofrem, inclusive, com isso. Então, o nosso papel é ajudar essas pessoas a tirar a cabeça d'água. A gente fala, respira, criatura, né? Respira, né? Abre, né? Para poder, a partir de tendo uma capacidade de tirar essa cabeça d'água e olhar, poder buscar um contato maior com a luz, né? Com a claridade das coisas. Eu falo, é interessante a expressão lúcido, ser lúcido, atuar a partir da luz, né? Então, assim, quando eu consigo ter uma gestão mais lúcida, eu consigo compreender e articular melhor as coisas. Então, o nosso papel como consultoria, né? E aí, em todos os segmentos que a gente atua, né? Mas quando a gente vai fazer um desenvolvimento organizacional, isso é um aspecto fundamental. Né? Ajudar as pessoas a saírem daquele dia a dia que eles estão imersos. Do caos, né? Dar esse zoom out, ampliar as percepções. E é interessante que, na maior parte das vezes, os próprios executivos, quando o corpo executivo, quando devidamente articulado, fazendo com que as pessoas possam conversar de forma mais clara, eles têm uma série de soluções. É interessante a gente falar, muitas vezes não é um sabidão que vem de fora falar o que você tem que fazer na tua empresa, pô, né? Mas como é que você ajuda a pessoa a articular internamente as soluções e poder, a partir disso, estar fazendo acordos que viabilizem com que aquelas ideias possam ser concretizadas. Porque tem cheio de ideias. Mas muitas vezes, como é que isso pode ter a densidade necessária e a união, né, os pactos necessários para que as empresas consigam transformar aquilo que era uma possibilidade em algo concreto, em algo executável. Então, a gente prima por ajudar as organizações a transitarem numa perspectiva idealizada para algo prático. Porque se não for prático, não rola. Posso fazer uma apresentação maravilhosa, né? Cheio de charts bonitos, de estatísticas. Se aquilo não for para a realidade, não valeu nada. Se ficar engavetado, e está cheio de trabalhos lindos engavetados. O que a gente quer ver, a gente vê isso nas organizações, é levar isso para a prática. Então, a gente vai falar de desenvolvimento humano. Como é que é fazer desenvolvimento humano reverberando no dia a dia do líder com seu time, para que o time seja mais produtivo? Né, para que a organização possa estar se diferenciando. E uma coisa que eu gostaria de saber também, assim, como que vocês lidam, acho que pela bagagem que vocês já têm de atendimento, né, de consultoria e tudo mais, como que vocês lidam com o ego, muitas vezes, desses executivos? Como que vocês lidam nesse processo de construção? Tem ego, gente? Será que tem ego? Né? Eu acho que não. Sim, eu só tô perguntando por desencargo mesmo. Mas assim, porque é um processo, né? Foi o que você falou, Rubens, assim, as empresas, quando elas precisam sair fora da caixa, elas precisam ter também, os executivos, principalmente, quem está ali no topo, precisa ter a humildade de reconhecer algumas coisas, reconhecer falhas, reconhecer acertos também, né? Porque a gente fala muito que tem o lance do ego das pessoas serem resistentes a aceitar mudanças, mas também tem aquele executivo que acerta em algumas coisas e também não gosta de saber que está acertando, né? Tem uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Então, como que vocês lidam com esse processo? Porque a gente sabe, né, principalmente nos dias de hoje, que bons líderes, né, pessoas que realmente exercem a liderança, conseguem fazer com que a corporação e os colaboradores consigam trabalhar a favor daquela empresa e tudo mais, né? Do contrário, se as relações humanas ali não são muito agradáveis, fica cada vez mais difícil, né? De você executar novos projetos. Como que é para vocês trazer essa consultoria completa e
implementar isso, fazer com que as pessoas aceitem essas ideias de vocês que estão de fora? Primeiro, né, quando a gente trabalha com empresas de todos os tamanhos, desde as bem grandonas, como eu falei, 40, 80 mil funcionários, aí tem empresas menores aí de 300, 500 funcionários. De nicho, né? De nicho. Aí o que acontece? Poxa, para você ser diretor de uma grande empresa, você tem que ter trabalhado muito, tem que ter feito uma boa faculdade, tem que ser inteligente. Alguém meia boca não sobrevive, né, numa história dessa. Então a gente parte do pressuposto que tem inteligência, que tem competência instalada lá, né? Porque assim, a gente não chega cutucando o dedo na ferida, apontando erro, apontando falha, porque isso despertaria a ira de quem está lá fazendo, suando a camisa, dia a dia, né? acordando cedo, dormindo tarde, para meu amigo, você chegou agora. Você na fila do pão, né? Você chegou bonitinho. Você chegou agora, é muito fácil apontar erro, né? Então, primeira coisa, dentro do nosso jeito de trabalhar, a gente não trabalha com diagnóstico, a gente trabalha com leitura de cenário. Ah, interessante. Né? Porque assim... não adianta apontar dedos, né? Porque qual a diferença aí, né? Um médico, ele manda você fazer os exames, ó, você está doente aqui, toma tal remédio, tem que fazer cirurgia. Então, o médico sabe sobre você mais do que você mesmo e cabe a você obedecê-lo. E se você seguir a prescrição... E confiar naquele diagnóstico, né? Isso não rola no mundo organizacional. Essa visão médica que eu sei mais do que o empresário sobre o negócio dele e eu vejo onde está o erro e ele precisa me obedecer. Isso não rola, porque isso levantaria esse ego que você trouxe. Aí o cara fica macho falando, não, nem ferrando, aqui quem manda sou eu, sai para lá, seu forasteiro, né? Então, o nosso tipo de trabalho... primeiro é respeitoso. A gente olha, mesmo que tiver erros, mesmo que tiver uma área esfacelada, os resultados não estão bons, a gente se preocupa, puxa, como a gente pode ajudá-los? E a primeira coisa ninguém resolve um problema que não consegue enxergar. Então, a primeira coisa que a gente faz é jogar luz. Então, essa leitura de cenário é construir um grande espelho plano para que eles possam se enxergar a si próprios, as próprias áreas e a própria empresa. Porque a partir dessa percepção, a pergunta é o que a gente quer fazer com isso. Então, a gente ajuda tanto a construir essa imagem e depois, junto com eles, construir essa jornada desses próximos passos, através de consciência, de trocas, de colocar as cartas na mesa e bons acordos. A gente desenha acordos, desenha caminhos, desenha combinados, né? Porque aí a gente não fere egos, né? E executáveis, né? Principalmente. Nada que você não consiga, né, executar. É que o próprio grupo, né, perceba que consegue executar. Porque é fácil falar de fora, então você vai lá, mata 10 leões, mas aqui vai resolver o problema. Mas e aí, né? Então, o próprio grupo precisa qualificar isso, ter clareza, né? E parte com base nesse próprio reconhecimento. E é interessante esse aspecto que o Dilson está trazendo, né? Ter esse olhar. A gente parte do pressuposto de que a empresa está fazendo o melhor que pode fazer. Né? Pode ter algum... Assim, porque falar de fora, né, o que está errado, falar o engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? Pois é. Então, estão tentando fazer o melhor, o que não necessariamente quer dizer que estão conseguindo fazer. Mas dá para melhorar? Sempre dá para melhorar. E uma perspectiva externa mais estruturada ajuda com que eles compreendam esses aspectos para poder, a partir daí, se desenvolverem. E, de novo, se desenvolverem em direção àquilo que eles buscam ser e não simplesmente continuar sendo. É um outro ponto importante, porque muitas vezes se quer dar uma continuidade, mas eu preciso estar olhando, ok, mas o que nós queremos ser, o que nós estamos buscando ser, como é que a gente pode ajudá-los
a formatarem-se devidamente internamente para poder dar essa sustentação para esse porvir aí da empresa. Maravilha. Esse bate-papo tá maravilhoso, como eu já imaginava, né? Já tem um cafezinho aqui pra gente dar, né, aquela relaxada também. E a gente vai chamar a Luna, né? Eu quero conhecer um pouco mais também da estrutura do trabalho que ela desenvolve com vocês. A Thaís vai dar uma licença pra gente nesse momento. A gente vai fazer uma troca de cadeiras aqui. Com certeza. Né? E ela vai voltar daqui a pouquinho, né, Thaís? Ela volta também pra acrescentar algumas outras informações. E aí... É o momento que a gente fala da Print, né? O nosso querido patrocinador também. Eles são referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Então, se a sua empresa precisa de cartões de visita, embalagens, adesivos, rótulos, canecas ou qualquer material promocional, a Print é especialista em entregar tudo isso com qualidade, agilidade e ótimos preços, tá? Preços competitivos, tudo que cabe no seu bolso e com tecnologia de ponta. Atendimento pensado para quem vive esse dia a dia dos negócios, né? Nessa vida louca de empreendedorismo. Então você pode contar com a Print com certeza. Acesse print.com.br, tá aparecendo aqui na sua tela e descubra como você pode levar a identidade visual da sua empresa, para outro nível, tá? Print, muito obrigada por apoiar o mundo empresarial também e pela nossa parceria. Agora, já com a aluna aqui do meu lado, chega um pouquinho mais pra cá, mulher, vem aqui pertinho de mim. E agora a gente vai entender um pouco mais dos diferenciais da Inspíria, né? A gente falou muito sobre essa parte dos executivos, né, de todo esse processo que vocês conseguem oferecer dentro das necessidades dele na carreira individual e o impacto que isso tem na vida dele como pessoa e também, né, o acréscimo dele a essas empresas. Mas hoje vocês também oferecem muitos treinamentos, né, um trabalho muito completo, muito específico. Então, dentro desses treinamentos, quais são os diferenciais da Inspíria? Como vocês se destacam no mercado? Essa pergunta, ela é de $1 milhão, hein? Então, mas é interessante também, antes da gente falar exatamente sobre os diferenciais, conta um pouquinho como você também conheceu todos eles, né? Vocês trabalharam juntos em uma outra consultoria, mas quando foi o convite, assim, para você participar da Inspíria? Como que foi para você esse sentimento? Bacana. Bom, eu comecei a trabalhar com o Rubens e com o Edilson numa consultoria anterior e a gente trabalhou cerca de 3 anos juntos. E acho que o grande motivador, o que deu liga no nosso trabalho, foi um desafio de criar um programa de desenvolvimento de líderes. Com base em quê? Num conceito arquetípico que o Rubens tinha trabalhado no seu primeiro livro, que chama Quintessência. Vou fazer propaganda, tudo bem? Quintessência, integrando gestão e governança. E era um livro muito rico, que a gente fez grupos de estudos e começou a se aprofundar e falou assim, a gente tem que levar isso para o mundo, levar isso para os líderes, porque isso é ferramenta de trabalho, é ferramenta de gestão. Porque ali contém bases que a gente chama de mapa para os líderes conseguirem ler, atuar, transitar, gerir dentro das organizações, né? Um manual, vamos dizer assim. Um mapa de referência. Muito legal. E a partir daí, a gente começou a desenhar um programa de liderança que passava por aí, pela Quintessência, e passava por outros conceitos importantes de gestão também, junto com alguns outros parceiros que a gente tinha na antiga consultoria. E aí nasceu um primeiro programa que chamava Quintessência na Liderança, que a gente apelidou de Q-Líder, e foram 5 turmas de formação. Passaram alguns líderes por ali, alguns consultores também, muitos deles viraram nossos clientes. O Luiz Aniceto virou nosso sócio a partir daí, ele foi um cliente dentro da formação de líderes. E daí nasceu o nosso primeiro produto, que foi uma formação de líderes, e que deu muito certo, que a gente teve muito orgulho de construir juntos. E aí a gente pensou em ampliar, em formar consultores, né, com base nos mesmos conceitos e poder levar isso para mais gente, para mais clientes. E foi acho que a semente da Inspíria ali, talvez. Então, mas acho que tem um ponto importante, que a aluna tem uma trajetória brilhante como executiva. Tá pensando nisso. Ela antes, né? Ela foi gestora da área de marketing de empresas de renome nacional, tinha uma bagagem, tem uma experiência, tem uma atitude, né, extremamente, empoderada, né, e que nos ajuda demais com o negócio. A Inspíria tem uma gratidão enorme
né, com essa própria forma como a aluna ajudou a que ela viesse ao mundo, né? Então, tem um começo importante de junção. Então, tinha a gente percebeu necessidade do mercado, mas também uma junção, uma convergência de conhecimentos, de interesses, de habilidades, né, que permitiu que ela pudesse surgir. Legal. Porque a aluna traz contraste, né? Assim, eu e o Rubens, a gente é semelhante. Não só no penteado, mas... Não só no reflexo. Mas a gente... O brilho, né? Semelhantes. Então. A gente é parecido em termos de trajetória, complementar em alguns pontos. Mas a aluna traz um contraste imenso pra gente, né? Quer seja pelo feminino, pela força... E a experiência de Natura, de Nike, como diretora, né? Então, ela traz uma visão que falta pra gente. Então, assim, eu acho que a vinda dela ajudou a colocar... complementa o outro, colocar né? Primeiro, esse programa em pé. Se ela não estivesse junto, né? Talvez tivesse, talvez não. E a partir daí, a gente animou, a gente ganhou força. Falou, puxa vida, vamos ampliar isso, vamos levar isso para o mundo. Que legal. Né? E aí a gente foi complementando, quer seja produtos, quer seja dando mais força para aquilo que a gente já fazia, né? Entendi. E aí, voltando aqui para a pergunta Para os diferenciais, da né? Laísa, é isso. Então, acho que esse é um dos principais, ou um dos primeiros diferenciais da Inspíria, que é, né, ter a base conceitual da quinta essência, que traz 2 conceitos estruturantes para a gente. Um que é o núcleo estrutural da organização, que a gente enxerga ela a partir de seus propósitos, né, para que ela veio ao mundo, e das suas realizações, que são os reflexos do propósito. E aí, no meio disso, né, é como você chega lá. Então, a gente tem que entender quais são as estratégias, né, como é possível fazer aquilo acontecer, e as operações, né, quais são os ativos, né? Como eu consigo viabilizar dentro da minha organização. Então, isso, na verdade, é uma base conceitual importante que vai ser estruturada através das relações dentro das empresas, e isso a gente usa muito, aplica muito dentro do nosso trabalho, dentro das nossas metodologias. E um segundo conceito muito importante dentro da quinta essência, que é o outro livro do Rubens, é o conceito desse tripé que é o capital, poder e cultura. Então, a Thaís mencionou bastante, né, no olhar dela para trazer um executivo adequado para o contexto da organização. Sim. Porque quando você traz esse executivo que vai influenciar, né, vai exercer um poder dentro da organização, ele vai influenciar os outros pilares, que é o da cultura, é o do, né, capital intelectual, que vai ser influenciado, vai ser inspirado, vai ser desafiado, né, vai entrar em desenvolvimento. E então, a gente entende como um tripé que atua de uma forma sistêmica, né? Quando você atua em um, você vai influenciar os outros, e a gente ajuda, né, os líderes das organizações a entenderem e também conseguirem atuarem de uma forma mais consciente. Quer me complementar? Então, acho que é interessante... Isso é uma base muito fundamental, né? Então, porque a gente vê tem outras consultorias, né, e que trabalham a partir de uma perspectiva de transformação cultural, e que é importante, né? Só que a gente vê, não adianta trabalhar cultura se eu não entendo o impacto que isso tem no poder que existe na organização e sobre a perspectiva do capital, né? Então, não adianta, é um tripé, se você mexer numa perna só, a chance de você ter um impacto efetivo e duradouro é menor, né? Então, a gente procura ter essa visão sistêmica do que significa atuar para que a empresa tenha uma base sustentável para aquilo que ela está buscando ser, né? Isso é muito interessante. Como que funciona? Explica, assim, até para o pessoal que está nos acompanhando, Rubens, e a aluna pode complementar, o Edilson também, enfim. O que seriam exatamente esse tripé? Como que vocês encaram isso? O que é o capital da empresa? O que é a cultura da empresa? Especificamente, para o pessoal conseguir entender, porque às vezes são conceitos, né, que às vezes as pessoas não param para prestar atenção no dia a dia, né? E não entendem o impacto que isso traz no dia a dia da corporação, né? No dia a dia da empresa. Tá. Quando a gente pensa em capital vem de capta, de cabeça, né? A primeira coisa que vem é dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem negócio, né? Então, eu tenho o dono ou os investidores que aportam esse capital e esse capital tem interesses, né? Quer seja de fazer o negócio acontecer e de ter retorno.
Mas a gente não olha só para a grana, porque quando a gente olha para o negócio, né, você tem o know-how, você tem network, você tem capital intelectual, você tem conhecimento acumulado, você tem como eles são percebidos pelo mercado, tudo isso é capital. Né? Esse capital ele se relaciona continuamente com os outros dois tripés. Poder. É engraçado quando a gente fala de poder. Ai, poder, que coisa Essa feia. palavra dá até dependendo da forma como você usa, né? É mal visto. O pessoal tem até um certo preconceito, né? Não leva isso por um lado bom. E é engraçado porque normalmente a primeira associação, eles associam poder com uma certa dureza, um certo autoritarismo. E a gente separa o poder sobre as pessoas, que seria esse poder autoritário, de comando, controle, de um poder para realizar o que precisa ser feito, né? Então, a gente trabalha na perspectiva do fluxo de poder. Água parada é água morta, não é? Sim. O poder estagnado, o poder centralizado na alta esfera, ele não faz o negócio acontecer. Então, esse poder ele tem que fluir, né? E ele flui para onde? Para quem está conseguindo realizar, para quem está se desenvolvendo. Então, um time que funciona legal, né, é onde é delegado, né, pensando inclusive no desenvolvimento das pessoas que estão recebendo novas responsabilidades. Então, eu acho que um ponto importante com relação ao poder também, Edilson, é que hoje, no mundo altamente competitivo, você precisa fazer com que o poder chegue em quem está na frente do cliente. Então, o poder tem que fluir de modo a que quem está na frente do cliente possa falar em nome da empresa, se sente empoderado para falar em nome da empresa. Ele não precisa falar assim, espera aí que eu vou precisar falar com o meu chefe, né? Preciso ter capacidade, tem que ter agilidade de tomar de decisão, tendo lastreado esse poder em estar preparado mesmo, né? Não é simplesmente, né, falar do nada. Agora, então, aproveitando essa deixa, e aí você já pode complementar e me corrija se eu estiver errada. O poder, ele está muito relacionado à cultura da empresa também, né? Então esse aqui é outro ponto. Se você só consegue dar esse poder, né, de certa forma, para o executivo ou para quem está na frente do cliente, se ele está muito alinhado com a cultura da empresa. Faz sentido? Por isso que é o tripé, né? É o tripé. Exato. E aí vem, né, muito do que a gente tem como oportunidade de trabalhar e desenvolver dentro do cliente, né? Dependendo da cultura, pode ser um trabalho de desenvolvimento de delegação sistêmica, sistemática. Dependendo da cultura, pode ser um trabalho de engajamento, pode ser um trabalho de maturidade, né, dentro da senioridade dos líderes ou dos diferentes níveis que existem lá dentro, para que eles estejam, vamos dizer assim, aptos e possam tomar decisões cada um na sua alçada. Então, aí a gente vai desenvolver produtos, né, co-criando com o cliente, né, com exatamente a questão que eles estão vivendo. Né? Que muitas vezes eles trazem para a gente os sintomas e na conversa, no trabalho, na construção, né, dessa imagem que a gente vai espelhar para eles, eles vão percebendo, né, exatamente o que é esse tema que precisa ser trabalhado, que não necessariamente era aquilo que eles estavam visualizando, né, no primeiro momento. Então, isso é um trabalho, né, de cocriação, voltando naquele tema que vocês estavam trazendo. Mas eu queria ressaltar mais 2 pontos que a gente enxerga como diferenciais da Inspíria, porque a gente falou da quintessência, né? A gente falou dentro da quintessência tem o capital, poder e cultura, e tem o que eu te trouxe como núcleo estrutural, que são as propostas, as estratégias, as operações e as realizações. Mas a gente ainda tem, né? E aí é o tema do segundo livro do Rubens, as subtle skills. E eu acho que isso eu sei que essa palavra está batida, mas é muito inovador. A gente não identificou, né, ninguém ainda trabalhando isso no mercado, muito menos uma consultoria trabalhando de uma forma estruturada, com ferramentas práticas e levando isso para o desenvolvimento das lideranças. Por quê? Porque o Rubens, ao longo da carreira dele, que já são uns 30 anos, Rubens? Nossa, tudo isso! Começou aos 10, então. Comecei, garoto! E com esse entendimento profundo, né, dos arquétipos, ele fez uma leitura muito interessante, né, das hard skills, soft skills e desse nascimento de uma terceira perna, desse outro tripé que ele leu,
que são subtle skills. E eu até queria pedir para você contar um pouco. Destrinche isso pra gente, Rubens, porque é muito interessante. São termos que foi como você comentou, já, dentro das corporações acho que já estão, as pessoas estão mais familiarizadas, mas não é todo mundo que ainda entende o que isso significa. E é muito interessante a gente levar isso, porque às vezes tem, pequenas empresas que conseguem trabalhar isso de uma maneira muito agradável, sabe, dentro da empresa, consegue identificar. Eu acho que o principal é você identificar tudo isso, né? E conseguir trazer a solução para todas essas necessidades, né? Então, mas é interessante a gente falar assim, né? A maior parte dos bons executivos, dos bons empreendedores, eles atuam como se fosse um músico que sabe tocar bem de ouvido, né? Tem um talento, né, que consegue tirar música, né, e consegue reproduzir música de uma forma natural e fluida. Tá? Porém, existe a gente percebe que tem uma necessidade hoje de que os líderes possam aprender um pouco mais sobre música. Se eu já tenho o talento para tocar, se eu conseguir entender alguns fundamentos por trás da música, eu consigo potencializar o meu talento. Então, assim, a gente fala que existe uma divisão clássica no mundo organizacional, que vem lá da década de 1970, que foi a divisão entre hard skills e soft skills. Os hard skills são aquelas habilidades técnicas que eu aprendo na faculdade, eu aprendo estudando, eu consigo comprar, eu vou lá e faço um curso para aprender uma nova técnica, tá? Então, isso é um hard skills, tá? São hard skills. Agora, se percebeu que só conhecimento técnico não bastava, eu precisava ter soft skills, que são habilidades relacionais, habilidades sociais, que são importantíssimas, porque não adianta eu ter um baita conhecimento técnico e não ter a qualidade, a capacidade de ouvir as pessoas, de poder liderar, de poder articular, engajar, né? As pessoas. Sim. Eu preciso ter o hard skills e preciso ter os soft skills. Só que hoje o mundo está se sutilizando. Né? O mundo que nós temos já nesse século XXI é um mundo que está cada vez menos denso, cada vez mais sutil. Fala, começar pelo dinheiro, né? Onde é que está o teu dinheiro hoje, né? O dinheiro, você carrega dinheiro no bolso, ninguém carrega dinheiro no bolso. O dinheiro virou uma informação, né? Você pega, onde é que estão as tuas fotos? Né? Você tem foto impressa, né? Eu ainda sou da geração que tenho. mas essa nova que está chegando não sabe nem o que é isso direito. Não sabe, né? Então eu falo, o mundo está se sutilizando. As organizações, o que elas mais têm hoje, os ativos mais valiosos, não são os ativos fixos. Né? Não são imóveis, não é fábrica, né, que faz a riqueza da empresa. É uma marca, uma tecnologia. Até terceirizam isso. Terceirizam isso. Ou seja, né? Não preciso ter a máquina, né? Então, nesse mundo que está se sutilizando dessa forma, tá, eu preciso ter outras habilidades, né, que não aquelas hard e aquelas soft. Eu preciso ter habilidades sutis para lidar com o mundo sutil. Né? Ter uma nova compreensão de como liderar nesse mundo onde eu estou trabalhando com pessoas, tá? Eu posso ter num time pessoas que estão na Índia, que estão no México, que estão na Inglaterra, né? Então com vínculos. Como é que eu formo vínculos com pessoas com as quais eu não convivo? Eu vejo numa tela. Com a consciência que eu tenho que ter para poder, a partir disso, articular relações, porque a gente sabe que é fundamental para você ter. Se você quiser ter um time de alta produtividade, você precisa criar engajamento, você precisa criar vinculação. Pertencimento também, né? Tem muito pertencimento, isso, fundamental pertencimento, né? Então a gente tem conversado nessa questão de que as pessoas muitas vezes tendem a querer reproduzir, né, hoje coisas que deram certo no passado. Então, eu sempre liderei assim, né? Mas como é que é liderar hoje? E como é que é liderar em direção ao futuro? Adoro essa frase, Rubens. Você me desculpa, mas eu preciso até compartilhar isso. Eu sou muito a favor. Aliás, eu sou contra hoje essa frase. Não se mexe em time que tá ganhando. Não, mexe sim. Eu acho que a gente precisa abrir a mente para entender que existem novas ideias, novos projetos, novas habilidades, novas fases, né? A gente evolui assim. A evolução do ser humano é assim. Isso. Quando a gente fala do sutil, é exatamente desenvolver habilidades de perceber o que tem que se mexer. E a partir daí, né, criar ou com a habilidade de observar, né, conseguir perceber que ganchos puxar, que pessoas engajar. Enfim, tem uma série de habilidades sutis
que o Rubens identificou e traz para a gente no livro, que podem ser treinadas, que podem ser, né, elaboradas. Muitas pessoas já estão, né, quando estão em cargos de liderança, praticando, mas muitas vezes de forma intuitiva. Né? Sem perceber que está fazendo Exatamente. aquilo. É o músico que toca de ouvido, né? Então, que de repente consegue, ao compreender um pouquinho da teoria musical, você consegue ler partitura, ele potencializa, ele exponencializa a capacidade que ele tem de tocar bem, né? Então, isso que a gente acredita piamente. Então, dentro dessas qualidades, dessas habilidades sutis, então, que são fundamentais, como é que eu melhoro a minha capacidade de imaginar futuros? Né? Como é que eu consigo inspirar as pessoas? Como é que eu intuo caminhos que essa empresa pode ter, né? Então, é importante, são aspectos que não têm sido pouco trabalhados de forma consciente. As pessoas fazem isso. No dia a dia. No dia a dia, mas não de uma forma mais consciente, mais elaborada, fazendo trocas, compreendendo e dialogando a respeito disso. Você tem alguns exemplos dessas habilidades sutis que você gostaria de deixar aqui, até como um ponto de observação individual para as pessoas, né, começarem a perceber se elas estão desenvolvendo isso, mesmo de forma inconsciente? Então, quando a gente estava falando agora há pouco, né, falamos, né, que tinha na tríade capital, poder e cultura, a gente acabou falando um pouco de cultura. E é interessante, né, o pilar cultura é essencial. Mas onde é que está a cultura? É algo sutil. Como é que eu trabalho a cultura? Então, numa organização, a cultura tem um papel fundamental, é o nosso jeito de ser. Eu falo, a cultura é o oxigênio de uma organização, é o ar que nos circunda, que eu não vejo, mas se eu estou num ambiente que está com um ar purificado, um ar devidamente refrigerado, gostoso, traz bem-estar. Se eu estou num ambiente que está com um ar viciado, com um ar tóxico, as pessoas vão adormecendo, a sua consciência vai rebaixando. Então, assim, como é que eu tenho, por exemplo, né, a capacidade de compreender a cultura que a empresa tem hoje e pensar qual a cultura que essa empresa poderia ter, como é que eu trabalho conscientemente para fortalecer essa cultura? Tá? Então, esse é um exemplo clássico. Isso é devidamente fácil de se definir? Defina fácil. Deu referência circular. Quando eu falo fácil, é ótimo, né? Mas assim, o que eu quero dizer é, todas as empresas, elas têm consciência da cultura dela ou não? Não. Então, isso é uma coisa que ela vai aprendendo ao longo do processo. A gente costuma brincar que tem aquela questão que fala assim, né? Não pergunte a um peixe sobre a água. Né? Você pergunta o peixe sobre a água e fala, água? Que água, né? Porque ele está tão imerso na água que ele não percebe a água. Assim como, na maior parte das vezes, os empresários, os executivos, eles acabam não percebendo a cultura que eles estão imersos e que eles estão propagando. Então, eu preciso trazer para a consciência qual é essa cultura. Eu preciso ajudá-lo, porque é só, como o Edilson falou antes, eu não consigo trabalhar ou desenvolver algo que eu não reconheço. Isso tem a ver com missão, visão, valores? Também, essencialmente também. Né? É criar um propósito claro. Um propósito claro é um campo eminentemente sutil, né? Que ele não é algo tangível, concreto, né? Mas ele tem um papel fundamental para direcionar uma organização. Normalmente, as empresas percebem os efeitos colaterais de uma cultura cristalizada. Uhum. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa extremamente hierarquizada. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E, nesse momento, os de baixo ganham alguns cala-bocas, assim, no percurso e descobre que dar palpites, questionar pode trazer má sorte para ele e para a carreira dele. Consequências negativas. Aí o que acontece? Eles aprendem que, melhor ficar calado. Ok? E é uma resposta de sobrevivência. Ele percebe que, né, quando o chefe fala, todo mundo fica quieto. Depois de um tempo, o chefe está isolado. Ele percebe que só ele dá ideias e ele fica carente. Fica na solidão. De ser desafiado. Ele não recebe inputs das equipes e eles não têm essa conversa mais horizontalizada de construção coletiva, de decisão coletiva. Divisão coletiva também, divisão. né? E aí, nesse momento, fala, nossa, não tá rolando, tá ruim, a gente tá travado. Começa a perder talentos, Né? a gente boa vai embora. Né?
gente boa olha que o teto é baixo, então não caibo aqui, eu vou para outro canto, né? E aí o que acontece? Você percebe que ele descobriu pelo efeito colateral que a cultura não estava boa. Então, nesse momento, puxa, temos que rever a cultura. Aí eles vão lá e contratam a gente para compreender, para desenhar e para capilarizar uma nova cultura. E muitas vezes não, a cultura é boa, a cultura ela é legal, mas tem uma mexeção, uma transformação tão grande que o receio é que a cultura se perca nas excessivas movimentações. Então, pegando o exemplo do nosso trabalho de desenvolvimento de liderança, a gente não trabalha com prateleira, a gente não tem um programa que a gente aplique em todas as empresas. Então, sei lá, se é dona de uma empresa, chama a gente para fazer um trabalho de desenvolvimento e liderança. A gente compreende a estratégia, compreende a cultura, compreende a necessidade do negócio. E a partir disso, a gente tem 2 trabalhos. Primeiro é conteúdo. O que esses líderes precisam aprender sobre gestão de pessoas, sobre estratégia de negócio, sobre questões de articulação, soft skills, conflitos. E aí a gente está tabulando conteúdo, o que eles vão aprender. Uhum. Mas eu tenho várias formas de apresentar isso. E a forma está atrelada à cultura desejada de agora para o futuro. Então, a gente sempre calibra essas 2 coisas. Uhum. Né? Forma e conteúdo. Forma atrelada à cultura, conteúdo a partir dessas habilidades, desses conhecimentos que eles precisam desenvolver. Né? Então, isso é um trabalho de pesquisa que a gente faz. Tem um case muito legal, recente, nosso. Pode contar? Claro! Eu já ia chegar nessa parte. que aborda exatamente isso, né? A gente fez um programa numa empresa do varejo. Aliás, um programa bem grande, né? Durou, acho que quase 3 anos. E os líderes passaram por toda uma formação de desenvolvimento que tinha a ver com conteúdos que eles precisavam levar para os diferentes níveis, né, de gestão deles, mas também com postura, desenvolvimento de atitudes, etc. e tal. Só que chegou num momento que existia um desafio de mercado que a empresa estava passando e que ela precisou fazer uma reorganização, precisou identificar o que eles precisavam dentro, né, da alta liderança, que fosse ser considerado a alta performance, que fosse levar essa empresa para um next step, uma coisa outro de nível. próximo nível. Tá. E aí tem tudo a ver com a forma, né, da organização, com a cultura da organização, porque a gente pode dar um Google e buscar o que é, né, uma alta performance, e vão vir ali um setting list de algumas habilidades que não necessariamente é cabível para qualquer empresa. Sim. E aí eles foram investigar o que era alta performance para aquela organização naquele contexto. E aí foi muito legal, foi mais um trabalho de cocriação, muito feito a 8 mãos, né, entre nós e o cliente, muito interessante, porque foi identificar quais eram os valores, quais eram, né, as atitudes, o que estava acontecendo lá dentro, o que eles precisavam desenvolver para chegar no futuro desejado, e foi cocriado por eles. E depois foi disseminado por eles, eles se autoavaliaram. Que legal. Né? Identificaram, né, como eles estavam ali naquele ranking, né, que eles construíram, e avaliaram o que eles precisavam fazer para, né, chegar onde eles queriam chegar. Uhum. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente talvez abordar aqui geralmente, quando a gente fala assim, uma organização contrata uma empresa de consultoria para melhorar a performance dela, os objetivos e tudo mais, né? Para ter mais clareza de algumas coisas. Como que vocês lidam também dentro desse mercado, já que existe uma... Não vou dizer fama, mas não são todas as empresas de consultoria que pegam o cliente pela mão e acompanham exatamente toda a necessidade dele. Tem muita gente que vai lá, faz um mapeamento, um diagnóstico, digamos assim, não é bem essa palavra, né, que vocês falaram, mas enfim. Vai lá, faz um mapeamento, entrega uma solução e boa sorte. Né? Só entrega, podem, fica à vontade. Sigam aí o caminho de vocês, a gente se encontra no caminho. Então, acho que esse é um ponto importante. Porque existe isso, né? Tem. Assim, é óbvio, né? Depende muito da própria perspectiva do cliente também, como é que ele enxerga. Então, a gente ajuda o cliente a ampliar a sua percepção para ver que, de fato, quer dizer, pode ser que ele precise só mesmo desse primeiro passo.
posso dizer que a gente tem a capacidade de, a partir disso, estar redirecionando. Mas o que caracteriza o nosso trabalho, a gente tem feito trabalhos de longo prazo nas organizações. A gente entra nas organizações e acompanha por um período bastante longo, justamente para poder ajudar a implementar, ajudar a mensurar, ajudar a calibrar o que está sendo feito como desenvolvimento. Eu perguntei é uma jornada. Eu perguntei isso porque a Luna comentou que foi um trabalho que vocês fizeram nesse case de sucesso a 8 mãos, né? Então eu achei interessante trazer esse ponto, legal. porque significa que vocês estão ali presentes mesmo no dia a dia da empresa, né? Não é algo que vocês só entregam e se precisar de alguma coisa, liga. Não, muito pelo contrário, né? A gente teve uma primeira rodada com 700 líderes, né, dando conhecimento e reforçando cultura. Um ano inteiro, 1 ano e meio de trabalho, né, com vários consultores, além da gente, né, consultores parceiros que a gente precisou chamar, porque era um trabalho um trabalho enorme, né? Depois uma segunda rodada, onde a gente afinou diálogos, conversas necessárias, né? Eles estavam num momento de mercado, o mercado estava confuso, teve questões, né, não internas deles, mas que estava acontecendo no mundo. Que impactam diretamente, né? Também, né? Então a gente trabalhou muito a qualidade dos diálogos, né? Diálogos profundos, abertos, né? Focados em gerar, limpar a mesa, abrir o peito, vamos trabalhar de uma forma diferente, né? E depois nessa terceira fase que a gente entrou efetivamente em times de alta performance. E foi um trabalho, assim, muito completo, porque estava lá o CEO e os VPs, né, isso que a Luna trouxe, dessa compreensão do que significa alta performance para a gente, e depois acordos que é o seguinte: o que a gente vai incentivar e o que a gente não vai mais tolerar aqui nessa empresa. E ter esse marco de referência coletivo dá muita força para um processo de mudança cultural. E aí você percebe assim que era um projeto, mas que estava muito fortemente atrelado à cultura, que é o nosso jeito de fazer negócio, de tocar o negócio, né? Deixa eu fazer um comentário que é importante, né? Porque até para poder, porque o público que vai estar nos ouvindo, assistindo, né, não ficar com a imagem que a gente trabalha só com grandes empresas. A gente fala, o nosso cliente contratante é aquele executivo ou empresário que está desperto e está interessado em se desenvolver. Não importa o tamanho da empresa. É interessante, a gente faz trabalho com empresas pequenas, tá? E com empresas médias, com empresas grandes, tá? Então depende muito da qualidade e da percepção que esse líder tem do que da necessidade do desenvolvimento da empresa que ele está. E é interessante que é muito comum, né, talvez no nosso público aqui tenham pessoas que tenham empreendedores, e é legal ter uma informação curiosa, uma percepção interessante, é que quando o empreendedor ele começa um negócio, você falou, capital, poder e cultura estão na mão dele. Né? Ele não que aportou o capital, ele é que detém o poder e ele é que dita a cultura. Seja conscientemente ou não, não importa. Tá? Só que enquanto essa empresa essa tríade estiver na mão dele, o negócio não cresce e morre com ele. A empresa pode ter um sucesso, mas enquanto ele não conseguir abrir isso, ele não conseguir delegar de fato o poder, né? Buscar uma cultura que possa ser inclusiva, que inclua quem vem de fora, né? Que possa oxigenar o negócio, o risco é um belo negócio não conseguir sequer passar de uma geração para outra, porque ele não conseguiu abrir o espaço para isso. Então, a gente tem ajudado alguns trabalhos bem interessantes de ajudar a trazer essa diferenciação. Eu fiz um trabalho com um cliente muito interessante, né? Onde um dos sócios, ele lá pelas tantas, ele falou, nossa, mas o duro, né, é que o que eu mais gosto de fazer, né, talvez eu tenha que delegar. Né? que ele falou que e ele falou uma frase bonita, ele falou assim, eu estou percebendo que tem que morrer o designer, no caso dele, para nascer um empresário, para que a empresa possa ir para um outro patamar. Né? Porque muitas vezes o dono ele fica tão apegado ao que ele faz, ele está tão, né? Então ele precisa saber
trazer pessoas qualificadas, né? De repente contratar um bom executive search para buscar pessoas qualificadas que possam levar a empresa para um outro patamar, porque às vezes ele contrata com base nos conhecimentos restritos que tem. Ele não consegue compreender a possibilidade de buscar profissionais qualificados de outros negócios que podem colocar o negócio dele em outra dimensão, né? Então, isso acontece muito em negócios familiares também, muito, né? Muito. Empresas familiares, é muito né? comum isso, né? Então, acho que é importante ter essa percepção, né, de que o que vai depender para o negócio dele crescer, essa consciência de como é que ele vai atuar para poder transformar os propósitos da organização, né, em realizações. Então, ele, de fato, potencializar o negócio que ele tem, que tão arduamente ele construiu, ele ou ela construiu. Com certeza. E muitas vezes a empresa está de um tamanho que ele já tem dinheiro para contratar um gestor financeiro, um gestor de recursos humanos, um gestor de produto, um gestor comercial. Ele até tem as pessoas, mas o poder está trancafiado na mão dele. Tem um lance da confiança também, não tem? Um pouco, assim, da pessoa que às vezes... Porque a gente sabe que empreender é tão desafiador, e aí a pessoa consegue, com aquele capital inicial ali, literalmente, construir. E aí tem, eu acho que aquelas barreiras emocionais mesmo, né? Da pessoa falar assim, poxa, mas e se? Né? São alguns e se. Meu brinquedo, e se eu delegar isso, né? Pra fulano, pra Beltrano, pra ciclano, não importa. E não der sequência da forma como eu gostaria. Porque a gente vê também esses casos acontecendo, né? Muitos casos de, às vezes, empresas familiares que cresceram muito, mas aí na hora que chega nessa segunda geração dos filhos, dos netos e tudo mais, não é a mesma coisa mais. Aquela cultura que às vezes tinha de forma inconsciente, porque não foi passado isso de uma maneira adequada, se perde ao longo do caminho. Se perde ao longo do tempo. Tem um pouco disso, né? É esse empreendedor, esse empresário perceber, né? Como já foi falado. Sim. E aí sim poder lidar com essa crise interior e com essa crise do negócio, porque é um negócio mudando de fase, né? É uma organização que está, assim como os indivíduos, mudando de fase. Crescendo. Na vida dela. Né? Exatamente. Exato. E aí, para isso também temos aqui, né? Produtos, serviços que vão atuar ali, né? Que bom que tem vocês para dar esse respaldo, viu? Porque não deve ser fácil para o empresário ali, para o CEO principalmente, lidar com esses que tem uma falha trágica aí, tem uma falha trágica, né? Uma polaridade. Delego tudo, não delego nada. Então, é muito comum alguns donos de empresa, ele vai crescendo, tá tudo na mão dele, ele entra em burnout, ele não aguenta mais, ele tá cansado. Virou escravo da empresa. E briga com a família, tá uma coisa horrível. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu cansei, vou contratar alguém, né, que consiga levar o negócio adiante. O que ele faz? Ele olha um grande concorrente, alguém do segmento dele, e fala, pô, se essa pessoa conseguiu estar à frente daquele negócio, aqui vai ser fácil. E aí o que acontece? Ele cata um ex-X e fala, tá, pode tocar o negócio. Mas aí o que acontece? Não tem a mesma estrutura que a outra empresa. Não tem a mesma cultura que a outra empresa. Não tem o mesmo fluxo que a outra empresa. E ele começa a fazer parecido com o que ele fazia de lá. Então ele entra num tipo de um processo de transformação que morre no ninho, né? Por quê? Porque não foi feito essa leitura de cenário, esse não elemento... Não foi feito um planejamento, né? Esses elementos sutis. Porque, assim, algo da cultura da empresa tradicional, ela tem que se manter viva porque é pilar. Se eu quebro esse pilar, muitas vezes eu não tenho tempo de construir uma nova cultura. E aí eu perco algo muito precioso, né? Então, fazer no chaveamento é muito arriscado. Então, normalmente o que a gente faz é um processo de desenvolvimento, né, onde, ora, eu fortaleço os executivos que estão lá e, ora, a gente ajuda, né, com o trabalho da Thaís, a trazer esses executivos para cá, mas, ao mesmo tempo, a gente faz um trabalho bem legal, que a gente chama de team building ou alinhamento de equipes, que é justamente olhar para o todo, né? Como o time atua, quais os nossos receios, as nossas preocupações. As inseguranças, né? E, inclusive, vai trabalhar o ponto que você falou da confiança, né? Do líder e do liderado, né? Criarem esse vínculo, né? E se conhecerem a ponto de entenderem nessas capacidades e também
validarem, né, o histórico que aquele profissional tem para estar ali naquela cadeira. Mas tem 2 coisas que vocês falaram que eu acho importante ressaltar, que a partir do que o Rubens e o Edilson trouxeram, é que a gente percebe por que o trabalho que a gente faz nos nossos clientes acaba sendo um pouco mais longo, né? De longo prazo, a gente diz 2, 3 anos, às vezes até mais. Porque é isso, é desde você entender a cultura com eles, trabalhar essa transformação se for necessária, atrair os executivos, mas também de mensurar esses resultados, né? Porque às vezes você está fazendo um programa de líderes e você começa já a perceber no próximo ciclo de avaliação as mudanças que estão acontecendo, ou na pesquisa de clima, ou no turnover da organização. Então, são todos indicadores que a gente, quando está num trabalho de mais longo prazo, consegue trabalhar bem próximo com o nosso cliente, né? Com uma parceria para atuar aonde está o desafio, aonde está até o foco da estratégia deles. Muito interessante. Agora, antes da gente abordar os planos para o futuro de vocês, uma coisa que eu acho bem interessante a gente trazer aqui é a parte da tecnologia, né? Hoje nós temos uma tecnologia absurda, né? Assim, em todas as esferas, desde as indústrias até a inteligência artificial, que hoje chegou para ficar e tem dominado muita coisa, né? E eu acredito que esse seja o receio de muitos colaboradores, né? Assim, ai meu Deus, eu acho que eu temo, né, ser substituído um dia pela inteligência artificial. Ou as empresas também serem resistentes a trazer a inteligência artificial para aumentar os seus processos, melhorar os processos de execução ali, de funções que às vezes você consegue despertar aquele colaborador para uma outra realidade. A gente vê muito também a dificuldade de alguns líderes identificarem que aquele colaborador ele está no lugar errado, mas talvez se a gente colocar esse colaborador numa outra função, ele vai, né, prosperar muito. Então, como que vocês trabalham essa parte da tecnologia, atrelando a inteligência artificial dentro das organizações e, de certa forma, acalmando, né, esse preconceito ou esse receio que muitas pessoas têm ainda, essa resistência e tudo mais? Então, né, tem uma frase do Guimarães Rosa que fala que viver é perigoso, né? Empreender, eu que o diga. Empreender é perigoso, né? E no mundo tão instável que a gente está vivendo, de fato tem riscos, né? Mas o principal risco é fechar o olho e não querer ver a realidade, né? Então, acho que esse é o mais doloroso, né? Porque aí é um erro fatal, né? Porque se você se negar... Finge que não é com você, né? Exatamente. Não dá nada. Isso não vai chegar no meu negócio, né? O mundo está mudando, mas eu estou aqui, a minha ilha está preservada aqui, né? Não está. Né? Então, de repente, a concorrência emerge dos lugares mais inesperados. E a gente tem exemplos claros de grandes empresas que passaram por isso, claro, né? E não conseguiram se manter firmes por conta dessa resistência. Claro. É interessante, né, o pessoal falando, né, que vários ramos hoje do varejo, né, a concorrência passou a aparecer, por exemplo, nas bets, porque o dinheiro que ia para o varejo, o pessoal está colocando em aposta. Então, para um pouquinho, como é que é tão inesperado o que acontece? Que meu concorrente ia ser as bets. Então, Deixou de comprar o tênis para fazer a aposta. A compulsão à compra virou compulsão ao jogo, está perdendo o cliente aqui. Então, eu preciso entender. Então, a inteligência artificial é um dado. Não dá para negá-la. Então, como é que eu compreendo e me aproprio disto? Tá? Agora, como que eu trago isso para a existência dentro da minha empresa, né? Então, agora, ao mesmo tempo, com que grau de consciência eu tenho que ter? Né? A gente fala, quando fala no livro Certain Skills, a gente fala que esse território das habilidades sutis, tá? Esse é um território que a inteligência artificial nunca vai entrar, porque ele é profundamente humano. Então, gosto disso. Então, é interessante agora, mas eu preciso me posicionar para compreender como é que eu atuo nessa dimensão, né? Porque onde está a criatividade, a inovação, a transformação, está nessa dimensão que a inteligência artificial ela permite a reorganização, a compreensão de elementos que já aconteceram. Tá? Que nós alimentamos, inclusive, né? Então, mas essa sensibilidade dos caminhos, essas possibilidades, então eu preciso aguçar, né,
para poder estar mais desenvolvido esses aspectos sutis, para eu poder lidar com isso. Agora, é uma ferramenta poderosíssima, a gente tem visto, a gente tem aplicado isso em trabalhos que a gente está fazendo, né? Então, como é que nos ajuda, né, a sintetizar trabalhos com uma agilidade impressionante, que é importante porque ajuda a reduzir custos, aumenta a tornar a coisa mais competitiva. Então, é importante a inteligência artificial. Então, não podemos falar, não quero ver isso. Não, olhe e aproveite. Mas, eu digo, ao mesmo tempo, sem inocência. Né? Tem que saber que tem luz e tem sombra, que tem problema sim, né? Porque as pessoas ficam às vezes tão entretidas por tudo que a inteligência artificial está trazendo, com esse mundo sutil, virtual que nós estamos vivendo, que as pessoas estão passando mais tempo no virtual do que muitas vezes no físico, né? Então precisa compreender as tecnologias para ter consciência, para lidar com elas e não evitá-las. E ao mesmo tempo, né, falando um pouco de tendências, a gente percebe que apesar de nos últimos anos ter crescido muito o engajamento virtual das pessoas, agora já está havendo uma migração, uma transição, inclusive para outras redes sociais que favorecem, né, ou potencializam a construção de vínculos, né? Então, eles estão saindo de Instagram, diminuindo a interação com posts e feeds, essas coisas, para ir entrando em grupos privados onde tem um espaço de escuta, onde tem um espaço de construção de vínculo, mesmo que virtual, né? E aí entra num território super importante também para a gente, né? Que aí dá para ser explorado mais um capítulo de podcast. Não, com certeza. Eu queria acrescentar uma coisa. A gente começou uma parceria, né, com uma empresa de inteligência artificial e a gente tem feito algumas coisas juntos. Porque, assim, existe um efeito que daqui a pouquinho vai chegar, que é como ser gestor, como ser líder, né, no mundo de inteligência artificial, né? A gente não tem essa resposta ainda. Isso é uma coisa extremamente recente. Mas a gente começou um trabalho de parceria tentando fazer alguns protótipos, né, de modelos que a gente faz artesanalmente, né, utilizando a IA como uma alavanca, como sendo um ajudo. E aquilo, né, essa é uma ida sem volta, né? Não dá para a gente pegar... Rebobinar a fita, né? Não tem pegar... Gente, fita, é isso que eu ia falar. Fita, pra quem não sabe, a gente tem que falar assim, numa outra linguagem. Não dá pra gente pegar uma máquina de escrever e falar, olha, esse negócio de computador tirou o emprego de muita gente, então você vai começar de novo a usar a máquina de escrever, porque isso tirou o emprego. Então, esse olhar do tirou, né, do perder, né? Da escassez. Então, a grande questão isso é uma realidade que não tem volta. Assim como a indústria, né? Da Revolução Industrial, quando isso aconteceu lá atrás. As colhedeiras de soja, né, por GPS via satélite. Nossa, é impressionante. Né? Ou seja, eles colhiam soja com as mãos, né? E agora faz o trabalho de 200. E obviamente, isso abre espaço, né, para fartura, para riqueza. Então, eu posso ter um olhar assim de morreremos todos de fome ou não. Vamos nos reinventar, né? Vamos nos reinventar, né? Com certeza. E falando nesse processo de reinvenção e tudo mais, quais são os planos da Aspiria para o futuro? Quais são os objetivos de vocês? Aonde vocês querem chegar? Tem novos projetos que vocês pretendem startar? Enfim. Então, esse projeto com inteligência artificial, a gente acha que é muito promissor pelas perspectivas que abre. Mas o nosso projeto efetivo é poder levar o nosso trabalho e escalar ali mais para mais organizações, né? Inclusive organizações de menor porte, que a gente tem esse compromisso de apoiar empresários, de apoiar empreendedores a poderem alavancar os seus negócios, né? Porque a gente sempre parte de um pressuposto assim, o mundo se configura conforme você o vê. Então, a gente acredita que quando a gente consegue ajudar um empresário a configurar um novo olhar para a sua própria empresa, ele pode potencializar o seu negócio. Então, a gente acredita que tem um espaço muito bacana, muito importante de ajudar esses empresários a levar as suas organizações e, com isso, trazer um benefício compartilhado. Quer dizer, eu falo, toda vez que um líder ou empresário amplia a sua compreensão sobre o seu negócio, a sua empresa prospera, as pessoas ao seu redor prosperam, e não só materialmente, mas do ponto de vista de compreensão de mundo, da sua atitude, da forma de poder se relacionar,
criando empresas mais saudáveis. Então, o nosso grande objetivo é fazer com que as empresas possam ser lugares mais saudáveis e não lugares de angústia, de eu vou trabalhar desesperado, tenho que pagar as contas, então eu tenho... Pensando só no boleto, né? Então, né? Como é que a gente faz lugares onde as pessoas possam, né, entrar em contato com seus propósitos, que possam se desenvolver e possam se realizar na vida. E eu acho legal ressaltar aqui, que foi comentado ali no início da conversa, que o nosso trabalho, e a gente trouxe muitos cases de trabalhos em grupos, grandes grupos, né? Também pode ser individual, né? Então, quando o Rubens fala de ajudar os nossos clientes e também os de pequeno ou de médio porte, sim fazer processos de coaching, talvez, com esses empreendedores que estão nos assistindo e ajudá-los a ampliar essa consciência, ajudá-los a acessar as habilidades sutis, ajudá-los a, né, se desenvolver, transpor, né, ali o próximo nível do desenvolvimento da sua empresa. Então, a gente também faz um trabalho individual muito interessante, tanto de coaching quanto de mentoria, né, dependendo do caso. E uma coisa importante, Luna, que você está trazendo com relação a isso, né, que é comum o empresário, ele investe muito, né, em equipamentos, né, no escritório legal, em poder fazer, ele investe no que é mais concreto. Eles têm, aí depois, preciso desenvolver, né, o que é das relações, ele monta uma área de recursos humanos, mas ele muitas vezes ele investe pouco nele próprio. É verdade. Né? Como é que ele consegue investir nele? Porque o principal ativo de uma organização, mais uma organização familiar, é o próprio empresário. O quanto ele está investindo no desenvolvimento dele como empresário. Porque às vezes a pessoa vai até fazer terapia. Ótimo, somos psicólogos, né? Fazer terapia é ótimo, mas coaching bem feito, porque coaching virou uma coisa que foi um território que foi invadido. Também, ainda mais depois da pandemia, né? A gente percebeu muito isso. Foi um território que foi invadido, mas um coaching bem feito, bem estruturado, ajuda esse empresário a se perceber, a ganhar um grau de consciência e a colocar a sua empresa em outro patamar. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. É um autoconhecimento guiado, né? Assim, focando esse olhar para a carreira, para o desenvolvimento de competências e habilidades, né? Porque a terapia, sem dúvida, é a maior fonte de autoconhecimento, de trabalhar, né, suas sombras. Emocional, sim. Mas o coaching é esse lugar do desenvolvimento focado na sua carreira, focado no seu desenvolvimento profissional, né? Óbvio que ele tem que estar alinhado com suas aspirações pessoais, né? E vai estar sempre conectado, mas... É um ambiente de desenvolvimento, inclusive terapêutico também, não deixa de ser, né? Mas muito, muito importante. E é interessante que você falou de carreira. Às vezes muitos empresários acham que eles não têm carreira. Né? Como assim? Porque a carreira é de quem é empregado, né? Que faz carreira, né? Sim, mas entendi. Carreira, o termo carreira é um caminho de vida, é uma carreira, né? Então é a sua expressão profissional no mundo. Então, se você é um empresário, você tem que estar fazendo sim uma carreira, né, expressando-se no mundo, né, por meio daquele veículo que é a tua organização, por meio daquela forma de expressão. A gente tem uma imagem muito linda que às vezes a gente apresenta, né, para os clientes, etc., que a organização, ela é o palco, né? Ela é o palco para esse empreendedor ou para esse líder dentro da organização expressar o quê? Seu propósito. Né? Seus talentos na vida. E aí, né? sim, a sua carreira, né? Porque é ali que ele vai apresentar e ele vai poder implementar aquilo que ele veio concretizar. Maravilha. Gente, que bate-papo gostoso. Muito legal conhecer um pouco mais assim da Inspiria. Eu já tive a oportunidade de conhecer lá na reportagem, mas nada como um bate-papo assim, né, com mais detalhes, trazendo realmente tudo isso para o público que nos acompanha. Fantástico o trabalho de vocês. Muito assim, muito mesmo. Muito minucioso e muito humanizado, né? Trabalhar isso e conseguir ter esse olhar, né, sair fora da caixa e olhar para aquele executivo, para aqueles colaboradores como pessoas, né, que têm os seus sonhos, suas necessidades, seus objetivos de vida e entender que dá para organizar tudo isso muito bem, dá para convergir, né, tudo isso para a mesma direção. Eu acho que isso é muito mágico, porque às vezes é aquilo que você comentou, né, Rubens? São pessoas que às vezes trabalham pela necessidade de trabalhar, todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo tem conta. Mas é sempre muito mais agradável você estar em uma organização
com esse senso de pertencimento, que aquilo, que o seu diferencial faz sentido naquela empresa, que o seu potencial profissional tem algo diferente mesmo, que é valorizado, porque a gente vive nessa contramão, né? Às vezes a gente ouve falar que isso é muito importante, mas depois no dia a dia a gente vê que não é bem assim, não é? Então é muito legal esse desenvolvimento que vocês fazem, de pegar todo mundo pela mão e falar, olha, dá para todo mundo se sentir pertencente, dá pra gente alinhar a cultura, dá pra gente entender como trabalha melhor esse capital, enfim, vamos equilibrar esse poder também para todo mundo ter autonomia, para todo mundo conseguir se sentir pertencente às organizações. Parabéns. De verdade, parabéns mesmo pelo desenvolvimento de vocês. Obrigado. Parabéns, a Thaís também tá ali agora, né, no outro cantinho. E agora é o momento que vocês vão conversar, né, vão deixar um recado para quem está nos acompanhando, para o nosso público, para os clientes de vocês, para os familiares que também estão aqui, eu tenho certeza. Então agora é o momento que vocês vão olhar para a câmera e vão deixar um insight, uma mensagem e um agradecimento aos clientes, enfim. Abram o coração de vocês. Agora é o momento de vocês mesmo. A começar por quem, Luquinhos? Vamos conversar aqui com a Luna, então. Fica à vontade, Lu. A câmera é sua. Bom, a Laísa trouxe aqui uma palavra no final da fala dela que me instigou a trazer a minha reflexão para vocês, para os nossos ouvintes e para os meus amigos e familiares. Ela trouxe a palavra significado. E eu acho que é sobre isso. Nosso trabalho é sobre isso e eu acho que eu estou hoje nessa profissão por causa disso. Então, a mensagem é: busque olhar para esses horizontes, né, distantes, né, almeje de chegar lá, mas esteja no presente, né, se conecte com o significado da onde você está, seja na sua família, seja na sua empresa, seja no trabalho que você está fazendo, seja profissional, ou seja até lavando uma louça em casa. Mas qual é o significado disso? Eu acho que isso traz uma sensação de preenchimento e plenitude que acho que é o que a gente busca na vida. Então, eu acho que a minha fala final, acho que ela tem a ver com o nosso dia a dia, né? A gente trabalha com transformação, né? A gente trabalha com transformação de pessoas, de grupos, de organizações. E a gente está num momento de muita intriga, de muito medo, de muito conflito, né? Então, eu acho que a minha mensagem é, puxa, tem um futuro a ser construído que pode ser muito legal, né? É óbvio que tem que dar o primeiro passo, né? Então, eu acho que a minha mensagem é essa, né? Dê esse primeiro passo. Tem uma frase do Dostoiévski que fala que o mundo não é dos inteligentes e dos bem preparados. O mundo é dos atrevidos. Então, o que eu recomendo, né, para cada um que está ouvindo é: atreva a ser você mesmo, atreva-se a ser você mesma. E possa, a partir daí, se desenvolver. Tem que ter coragem para poder estar fazendo o que você imagina que é possível fazer e sabe que vale a pena fazer. Então, acho que essa perspectiva de colocar na vida aquilo que você acredita é muito importante, é muito relevante e pode trazer frutos muito bons. Eu quero agradecer primeiro meus sócios, agradecer, enfim, as pessoas que sempre me apoiaram, agradecer os clientes. Eu tenho alguns clientes muito fiéis que estão comigo há muito tempo e que me incentivam e que confiam no meu trabalho. Então, eu tenho muita gratidão por todo mundo com quem eu convivo, porque eu acho que tem pessoas que olham e falam: nossa, a pessoa quando já está ali na terceira idade, que a gente fala muito sobre isso nos cursos, né? Sobre as fases da vida, mas tem pessoas que falam: e eu estou num melhor momento, porque eu estou tão feliz, assim, eu gosto do que eu faço, me sinto realizada. Então, eu acho que é um pouco de inspiração para quem está chegando nesse momento. Continue lutando e batalhando, porque isso é muito gratificante. Eu quero agradecer toda a equipe do Mundo Empresarial, super parceria que a gente está fazendo, né? Muito bom, obrigado. Né? Também agradecer muito aos nossos clientes, que confiam na gente, que têm sido, né, tem umas relações muito fortes, né? Mas quero agradecer demais aqui aos meus sócios, né? Ao Luiz Aniceto também, que não está aqui hoje, né, mas que é um parceiro incrível. Então, acho que é sobre tudo isso e essa percepção, acho que é agradecer a vida que tem nos dado essa oportunidade, a gente está podendo estar fazendo junto esse trabalho que a gente faz. Bem, adorei a conversa, né? Conversa fluida, né? Ou seja, esse tempo passou super rápido, né? E foi super gostoso. Então, queria agradecer a conversa, uma conversa boa, uma conversa fluida, né? Agradecer o povo que está vendo a gente.
Bom, vou me juntar aqui ao coro dos agradecimentos. Acho que foi uma experiência incrível. Obrigada, time do Mundo Empresarial. Obrigada aos meus sócios, queridos, parceiros de trabalho e de jornada. Obrigada aos nossos clientes e principalmente às pessoas que estão perto da gente todos os dias, né? Nos desafios e nas alegrias. Sou muito grata. É isso mesmo, reafirmando. Eu quero agradecer também a todo mundo, Mundo Empresarial, vocês foram fantásticos. Agradecer meus sócios, agradecer meus clientes e agradecer a todas as pessoas que me inspiram todos os dias. Gente, agora voltando para fazer o encerramento oficial aqui com vocês, muito obrigada mais uma vez pela presença, pela confiança também no nosso trabalho, né, por contarem um pouco da trajetória individual e também da empresa, né, da Spíria. Que Deus continue abençoando grandemente o caminho de vocês. Vocês demonstraram um propósito no que vocês fazem. Nada como a gente conhecer bons seres humanos, né? Então dá para sentir na energia. Eu espero que você que esteja nos acompanhando também tenha sentido isso, né? Porque a comunicação ela é maravilhosa por causa disso. O objetivo principal é a gente transmitir essa confiança, essa transparência, e vocês conseguem fazer isso com maestria. Então, parabéns pelo propósito de vocês, por ajudarem as pessoas a se descobrirem nesse processo, né? Por toda essa liderança que vocês auxiliam, né, nas grandes corporações, nas pequenas corporações, nas médias corporações, enfim, não importa, né? Parabéns pelo propósito de vocês. E a gente vai se encontrar muito ainda, se Deus quiser. Sucesso sempre em nome da Global, né? Eu desejo muito sucesso para vocês. Certo? Obrigada pela oportunidade de conhecer um pouco mais. E a você que nos acompanhou aqui nesse episódio, muito obrigada pela sua presença. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aproveita. Aqui só é conteúdo bom, tá? Você pode apostar, é só insight, só inspiração, só coisa boa que a gente transmite por aqui. Isso eu falo por experiência própria. A gente sempre tem conhecimento, né? E nada como a gente ampliar a nossa mente também, conhecer novas histórias e nos inspirar todos os dias. Então, muito obrigada. E agora sim, a gente encerra esse episódio. E muito obrigada a todos vocês. Até mais. A gente tem um encontro marcado sempre às 8h08 da noite, tá? A gente se encontra. Tchau!